Olá, empresária! Olá, empresário! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Metamorfose. Me chamo Gleice, sou mentora de vendas e também idealizadora desse podcast incrível, onde nós falamos sobre empreendedorismo, inovação, negócios. E hoje aqui nós vamos receber uma pessoa muito especial, que é a doutora Helene Soares. Seja muito bem-vinda, Helene! Muito obrigada, Gleice. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou muito fã do seu trabalho. E eu estou muito feliz de estar aqui, a gente falar um pouco sobre o direito previdenciário e um pouco também sobre empreendedorismo, né? Porque é desde de sempre que a gente foi empreendedora, que eu sou empreendedora, então as vendas estão comigo assim desde sempre. Então estou muito feliz de estar aqui. Eu que estou feliz de você estar aqui, ter aceitado o convite e falar um pouco mais sobre essa área, né, que é o direito previdenciário, que muitas pessoas às vezes têm muitas dúvidas, né? É verdade. E hoje a gente vai esclarecer algumas aqui. Mas antes da gente começar, eu gostaria de saber mais sobre a Helene. Quem é a Helene? Onde a Helene nasceu, né? Se a Helene é casada? Conta um pouquinho pra gente. Claro, então. Meu nome é Helene, né? Eu sou natural de Maceió, Alagoas. Nasci lá em Alagoas. Meus pais, eu sou alagoana, mas meus pais são pernambucanos. Então, eles foram para Alagoas para tentar uma vida melhor. Eu sou filha de três. Minha mãe teve 3 filhas maravilhosas e eu sou a mais nova. Nasci e me criei lá em Maceió, fiz faculdade lá. No primeiro ano como advogada, já estou atuando há 7 anos. Vim aqui para São Paulo, então depois de São Paulo fui para Portugal. E é isso, a minha vida é essa dinâmica, né? Eu consigo me mudar assim muito facilmente. Então, Eu acho que vejo que às vezes você tá em Alagoas, às vezes você tá em São Paulo, você posta Exato. direto, né? Que você tá em cada um lugar. Exatamente. Eu falo que Alagoas é o meu lar, né? É um lugar que eu sempre posso voltar. São José dos Campos, aqui em São Paulo, é o lugar que eu me encontrei profissionalmente. E Portugal me deu uma visão de mundo que, assim, eu não consigo nem descrever. É uma coisa, assim, que até eu tô associando ainda. Porque foi uma experiência muito incrível. Eu conheci vários países e, além do mestrado, tive essa oportunidade. Que bacana. E Helene, sua trajetória, né, como você disse, passa por Maceió, Portugal e hoje São José dos Campos. Como foi esse caminho e quais foram os maiores desafios dessa jornada até se tornar referência no direito previdenciário? Olha, Gleice, o maior desafio que eu tive, eu acredito que foi conciliar os estudos com o trabalho. Eu sempre trabalhei desde muito nova, porque o meu pai, quando foi para Alagoas, em pouco tempo ele faleceu. Então, eu e as minhas irmãs menores de idade, a gente ficou só dependendo da minha mãe. E eu vi que o quanto a minha mãe ela precisou trabalhar, se esforçar. Ela aceitava qualquer trabalho assim para sustentar a gente. E acho que o meu principal desafio, porque desde muito nova eu precisei trabalhar. Então, tanto na graduação quanto na faculdade, no mestrado, todos esses momentos eu trabalhei. Então, eu sempre precisei fazer essa conciliação. Acho que foi o meu maior desafio. Hoje, com a carreira um pouco mais consolidada, eu acho que o meu maior desafio é gerir o escritório com a vida, né? Porque a gente sabe que a demanda do escritório é muito grande. A gente tem hoje quase 300 clientes, então é Muitos clientes. muito puxado. Nossa equipe tem 6 pessoas, então fazer essa gestão tanto do time quanto dos processos com o judiciário é bem desafiador. E ali você está lidando com sonhos, né, das pessoas, né? Exatamente. Então é algo muito delicado, né? Eu conheço pouco essa parte do direito previdenciário, mas lida muito com idosos também, né? Muito com idosos, pessoas que estão doentes, pessoas que estão gestantes. Então, a Previdência Social, ela vem no momento que o segurado mais precisa. Então, Sim. é muito importante se programar, se planejar e estar com as contribuições em dia e fazer sempre uma análise previdenciária, não fazer... Porque não tem receita de bolo no direito previdenciário. A gente precisa fazer uma análise muito especializada e não ficar só no INSS. A gente precisa sempre se orientar, buscar ajuda especializada, é muito importante. Legal. E você escolheu, Helene, se especializar em direito previdenciário, né? Uma área extremamente sensível que lida diretamente com sonhos, como a gente disse, expectativas e segurança das pessoas. O que te motivou a seguir por esse caminho? Por que você escolheu essa área? Então, Liz, eu sou muito apaixonada por direitos sociais. Na minha OAB, eu fiz direito constitucional como prova para passar, para ter o certificado da ordem.
Então, o direito previdenciário, ele esteve na minha vida desde o início, assim. A minha mãe, ela precisou, quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai faleceu, e ela precisou da entrada numa pensão por morte, por exemplo, do qual foi negada. Então, acho que foi ali o meu primeiro contato com o direito previdenciário. E a comunidade que eu vivi, ela era uma comunidade carente e sempre precisou muito tanto de direitos sociais quanto de direitos previdenciários. Eu acho que ali eu consegui enxergar o que eu vou fazer no mundo. Então, eu gosto muito do direito previdenciário. Eu acho que o direito previdenciário, na verdade, me escolheu, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e ajudar as pessoas foi algo assim que eu me encontrei profissionalmente também. Eu achei interessante você falar que o primeiro contato que você teve foi com 4 anos de idade, né? Então, ali você já viu o quanto as pessoas têm a dificuldade de entrar ali com uma aposentadoria, com algum direito que é nosso, né? Então, é importante a gente ver essa parte do empreendedorismo, porque você não foi somente pela questão do dinheiro, mas sim por amor também, né? Muito amor. Porque se fosse pelo dinheiro, acho que a gente faria outra coisa. E, Helena, atendendo clientes em todo o Brasil e até brasileiros no exterior, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando pensam em aposentadoria e benefícios previdenciários? Olha, eu acho que são 3 principais erros. O primeiro é deixar de contribuir. Tem muito empresário que para de contribuir, não acaba esquecendo de pagar o INSS, porque é muito importante pagar o INSS. Não é facultativo, é obrigatório. Então, pagar o INSS, se você tem uma renda, é preciso fazer esses pagamentos. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Então, você consegue, porque tem muita gente que pensa, eu não vou me aposentar, não é para mim. Mas não é só aposentadoria. Aposentadoria é um dos benefícios. Tem um salário maternidade, quando você quer ter uma segurança ali por 4 meses. Tem o auxílio-doença, você quer se programar para uma cirurgia. Tudo isso você consegue fazer com o INSS. Então, esse eu acho que é o primeiro erro, parar de contribuir. O segundo é contribuir errado. Porque tem muita gente que olha no TikTok, no Instagram, nas redes sociais e imagina que aquilo pode servir para ele. E muitas vezes você pode estar jogando dinheiro fora. Eu acho que o segundo, no meu escritório, o que vem, assim, numa grande escala, é erros de contribuição. Muita gente, por exemplo, tem uma cliente nossa que está morando na Itália. E ela estava pagando e a gente conseguiu fazer com que ela reduzisse as contribuições e economizasse R$ 15.000 para a aposentadoria dela. Então, além disso, o terceiro grande erro que eu vejo é confiar demais no INSS. Então, o INSS hoje ele tem uma lista gigantesca de benefícios parados, então é importante que você busque ajuda especializada, porque muita gente perde dinheiro dos últimos 5 anos, por exemplo, de um benefício, que não imagina. Então, é importante buscar ajuda especializada sempre. Então, acho que são os 3 principais erros que eu acredito. E qual que é a diferença do contador, né? Muitas pessoas buscam o contador por conta do MEI, INSS também. Qual que é a diferença do contador para o advogado previdenciário? Olha, o contador ele está muito mais relacionado com o tributo, né? Tá. O direito previdenciário ele é muito amplo. Ele vai desde o tributo para a questão social que você não precisa contribuir. Então, é muito importante que você, além do contador, faça um planejamento previdenciário, porque a alíquota pode ser diferente. Por exemplo, eu como advogada eu pago uma alíquota de 31%, que é muito diferente de você como empreendedora, a mesma alíquota com a mesma aposentadoria. Então, o contador ele vai dar uma visão um pouco geral. Ele não vai conseguir ver a Gleice, como é que eu posso falar? A atividade da Gleice. Tá. Então, isso é muito importante você ver com um advogado especialista. O contador ele é muito importante, questão de tributo, da tributação, mas a parte do INSS, das contribuições, é muito importante que você faça uma análise antes. E, Helene, tem alguma história que você pode contar aqui pra gente de alguma pessoa um idoso, uma gestante, né, que achou que não ia conseguir, né, essa contribuição, esse rendimento, né, que é de direito dele, né, pra gente entender um pouco mais sobre o seu trabalho e o sucesso que você tem nos casos? Gleice, olha, a gente tem, graças a Deus, uma quantidade enorme, assim, de casos que deram certo no escritório. Então, muita gente acredita que não tem direito, por exemplo, a gente conseguiu o benefício de uma pessoa com fibromialgia, por exemplo. Fibromialgia é uma doença que ela é muito silenciosa, a gente não consegue um exame falar para o perito
que aquela pessoa está doente, como aquela incapacidade, ela vai para o meio do trabalho daquela pessoa, como machuca aquela pessoa, aquela doença. E a fibromialgia é muito difícil de conseguir. E a gente vem conseguindo bastante. Então, com a análise da preparação, da perícia, do esclarecimento com o perito, toda essa preparação do processo, desde quando a pessoa entra no escritório até no tribunal, é muito importante fazer, e isso aumenta as chances daquela pessoa ter aquele benefício. Eu acho que esses casos de fibromialgia, doenças mentais, são bem importantes, porque quando a gente consegue, a gente fica muito feliz. Porque é muito gratificante você conseguir entender, ver uma doença invisível, entendeu? Então, quando a gente consegue um benefício para aquela pessoa, eu acho muito gratificante. E, Helena, aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? O empreendedorismo, ele tem várias vertentes. Tem a parte do sucesso, né? Mas também tem as dificuldades. Qual foi a maior dificuldade que você atingiu quando você começou a empreender? Que fazem aí 7 anos, né? Que você falou para mim. Olha, eu consegui passar por muitos desafios, assim. Eu acho que o principal desafio é sempre o próximo que tá por vir. A gente tem dificuldade. Eu fiquei com muito medo de contratar o primeiro estagiário, por exemplo. Sim. Então, nossa, será que eu vou conseguir ter caixa para pagar aquele funcionário? A gente sabe que tem que ter um caixa daqui a 6 meses para ter uma saúde financeira. Tem a parte da tributação também, que é uma grande dificuldade para o empreendedor. Tem a questão da motivação dos seus funcionários, porque é uma parte muito difícil que, quando a gente é empregado, a gente não consegue entender essa parte da motivação. Sim. Além disso, tem a questão da especialização, né? A gente precisa estar estudando o tempo inteiro. Então, fazer esse balanço, assim, com todas essas coisas que eu falei, além de você olhar para si, é muito difícil. Muitas vezes eu precisei trabalhar de domingo, de sábado, e isso pesa, querendo ou não. Sim. O preço a gente paga depois. Os bastidores ninguém vê, né? Exatamente. E fora que no judiciário a gente tem muitas questões de injustiça mesmo, né? Então, por mais que às vezes que o cliente está certo, é muito difícil, às vezes, a gente comprovar um direito, como eu falei aqui. Então, é uma grande dificuldade também, porque da imprevisibilidade do direito. E essa dificuldade que você teve, né, no empreendedorismo, o que você pode falar para as empreendedoras que estão nos assistindo, para elas não desistir, que vai dar certo? Olha, eu acho que é muito importante você se cercar de gente que acredita em você, que tem aquele propósito. Por isso que eu gosto tanto da comunidade da Metamorfose. Eu acho que você precisa se cercar de gente que acredita em você, que tem aquele bem comum, sabe? Eu faço parte não só da Metamorfose, mas de outras associações, Sim. principalmente de mulheres, porque o empreendedorismo feminino é mais difícil, eu acho. E a gente precisa se apoiar. Exatamente. Então, essa questão de você estar sempre em grupos, em network, é muito importante, fora se especializar sempre. Porque eu acho que esse é o grande diferencial. E não desistir. Eu acho que o grande segredo, assim, pelo menos do sucesso que eu imagino, é não desistir. Então, eu acredito que é isso. Legal. E, Helene, a gente está falando sobre diferencial. Qual que é o diferencial do seu escritório? Eu acredito que o diferencial do meu escritório são vários, na verdade. Eu escolho a dedo a minha equipe, então todo mundo tem uma cultura e propósito muito forte. Eu acho que ninguém passa um dia assim sem dar muita atenção naquele processo. Isso é um grande diferencial. A cultura do escritório. Outro diferencial que eu acredito que a gente usa muito a tecnologia a nosso favor. Então, a gente sempre participa de feiras de tecnologia, para a área do direito, para melhorar, otimizar os processos, fora a especialização, né? Porque a gente, toda sexta-feira no escritório, a gente tem uma horinha de se especializar. A gente participa de curso, ou então mentoria, tudo isso eu acho muito importante. Eu acho que o grande diferencial do meu escritório são esses 3 pilares. E, além do direito previdenciário, o seu escritório também atua com o direito do trabalho e empresarial. Como essa visão mais ampla impacta a forma como você conduz seu escritório e atende seus clientes? Olha, uma visão que eu tive de Portugal, uma professora muito querida falou, que o direito é um só. Então, eu acredito que o direito do trabalho e o direito previdenciário, eles andam de mão dadas.
Porque quando uma pessoa se acidenta no trabalho, por exemplo, perde a mão, e ela tem tanto indenização pela empresa quanto previdenciária, porque as chances de promoção, por exemplo, daquela pessoa para outros trabalhos, ela é reduzida. Então, o INSS consegue enxergar isso. Então, eu acho que o direito do trabalho e o direito previdenciário foram ramos assim que eu escolhi para atuar desde sempre. A questão empresarial foi que o meu mestrado foi em direito empresarial. Então, além do mestrado, eu fiz pós-graduação em direito empresarial, porque eu sempre quis ver o direito do trabalho pela empresa também, porque não é só o trabalhador, a empresa também é importante essa visão. Então, a gente começou a atender esses clientes desde 2019, a gente tem empresas que vêm com a gente desde 2019 fazendo contrato de prestação de serviço e fazendo uma análise e os processos, tocando o processo dessas empresas. Então, são os 3 grandes ações do meu escritório são essas. E, Helena, olhando para a sua trajetória do início da advocacia até o mestrado em Portugal, que conselho você daria hoje para as mulheres que desejam crescer profissionalmente, empreender e construir uma carreira sólida? Então, como eu falei aqui, né, não desistir. Eu acho que persistir. O início é muito doído, muito cansado. Às vezes você não tem tem aquela falta de apoio em casa, mas você buscar por grupos, por palestras, sempre se especializar, eu acho que é muito importante você ter essa visão do mundo em si. Então, quanto mais você conseguir se especializar na sua área, melhor, e nunca desistir, porque a gente sabe que no final sempre dá certo. Verdade, no final sempre dá certo. A gente acha que não vai dar, mas sempre dá, né? A gente sofre um pouquinho só de ansiedade, noite sem dormir, né? Exatamente. Eu acho que toda empreendedora passa por isso, Exatamente. né? Mas dá certo. E Helena, a gente está falando aqui sobre network, né? Mas eu sou mentora de vendas, então eu gosto muito de falar de vendas também. Quais são os processos que você utiliza na sua empresa, na área de vendas, quando um cliente te procura? Então, quando o cliente procura a gente conseguiu verificar que a internet está aí para ajudar a gente, né? Então, quando ele vem por meio da internet, a gente tem o cuidado de responder o mais rápido possível. Com isso, a gente tem algumas plataformas que ajudam a gente nessa resposta rápida, fazendo essa triagem. E hoje a gente conta também com uma assistente que ela faz essa triagem direcionando para o atendimento. Se for um atendimento trabalhista, por exemplo, ele vai ser direcionado para um advogado que hoje é especialista em direito do trabalho. Ah, que legal. Então, se for uma área civil, por exemplo, ele vai ser direcionado. Se tiver dificuldades ali com o primeiro contato no WhatsApp, a gente direciona para suporte. Exatamente. Para um suporte, para um agendamento presencial ou online, para ter esse contato mais próximo do cliente. Fora isso, o cliente não fechou naquele momento, a gente consegue direcionar ele para um follow-up com 3 dias, 5 dias. A gente acha muito importante. Isso Com certeza, faz muita diferença. Exatamente. Inclusive, eu quero ver o seu livro, né? Eu trouxe, tá aí. Eba. Então, a gente tem todas essas técnicas de venda de outros produtos, né? Que hoje eu acho que é novo na advocacia. Porque quando eu comecei a estagiar, a gente não tinha essa preocupação. Porque a competitividade era menor. Então, hoje a gente sabe que tem... E o direito é algo muito pontual, né? Exatamente. Muitos advogados acham que não tem que ficar indo atrás do cliente, né? Exatamente. Pelo contrário, agora tem que ir mesmo, porque quanto mais passa o tempo, mais advogados aparecem, né? E Exatamente. Quando a gente não se qualifica, não se diferencia das demais, a gente fica para trás. Exatamente. Também a questão das redes sociais, né? Eu acho que é muito importante. Eu estava até conversando com um colega meu ontem, falando sobre que eu estou começando a postar nas redes sociais, mas tem poucas curtidas, pouco engajamento. Mas eu acho muito importante as redes sociais hoje, porque eu acho qual é o escritório hoje que vai conseguir um alcance de 5.000 pessoas? Então, muitas vezes, uma postagem consegue ter esse alcance. Consegue. Então, eu acho que as redes sociais é indispensável, assim, não só para advocacia, mas eu acho que para qualquer área. Sim, e eu sempre falo que nas redes sociais tá ali os seus futuros clientes. As pessoas estão te observando, né? Até dizer o sim para você. Então é importante a gente sempre estar ali colocando conteúdo, posts qualificados, né? Você investe nisso, no marketing? Sim, a gente tem uma pessoa que faz o nosso marketing, que ela é maravilhosa. E a gente faz tanto essa questão de o cliente está vendo a gente, quanto a gente tem clientes que estão com a gente há muito tempo e fica postando e fica ajudando a gente, comenta, interagindo e tudo mais, e compartilhando. Eu acho muito interessante essa interação, né, da rede social.
Fora que a rede social, ela consegue também ser um ponto fixo, eu falo assim. Porque, por exemplo, teve um cliente nosso que perdeu o meu contato e a audiência dele era lá em Maceió. Nossa. E era online. Então, ele perdeu nosso contato no WhatsApp e a gente, 10 minutos para entrar na audiência. A sorte que o filho dele achou a gente no Instagram e mandou uma mensagem no Instagram e ele conseguiu Graças a Deus. conseguir conectar ele. Então, até nisso, a rede social é muito importante. Sim, sim. E voltando agora novamente para o direito, né? Você falou que também faz direito civil, né? E o direito trabalhista. Exatamente. Quais são ali as qualificações que você utiliza para esse trabalho com o seu cliente? Então, quando o cliente vem, geralmente o cliente ele é bem fiel. Quando a gente consegue um benefício para ele, a gente vai resolver todos os problemas da vida dele. Seja de uma geladeira que queimou, ou qualquer problema que ele tem em contratos de financiamento. E eu entendi no começo da minha trajetória que era muito ruim eu direcionar todos os tipos de causa. A gente direciona causas mais complexas para advogados parceiros, mas questões mais simples, como, doutor, eu perdi um voo, ou então tive um problema com o meu plano de saúde, a gente consegue atender esse cliente. Então isso você faz também, que legal. Sim, porque tem uma área civil no escritório que trata só disso. Tá. Mas principalmente isso iniciou não só como um novo negócio, mas para clientes que já eram nossos. E o direito trabalhista? Então, as pessoas precisam ali de um suporte para um advogado nessa área do trabalho, né? Vocês atendem todas as pessoas, jovens, idosos, o que vier, vocês estão atendendo. Sim, direito do trabalho, sim. Eu gosto muito do direito do trabalho, principalmente aqui na região. Eu, quando estava... Que dá bastante processo. Exatamente. Quando eu estava na faculdade, o meu sonho era trabalhar no TRT. Então, eu vim para cá para fazer prova para o TRT. O meu sonho era morar aqui. Então, é engraçado que hoje o tribunal que eu mais tenho processo é o tribunal que eu fiz a prova e quase passei. Então, é bem engraçado isso. Quando eu conto isso para as pessoas, eu falei, olha, bati na trave, mas agora eu tô dentro. E Helene, nessa parte de previdenciário, né? Vamos falar mais sobre essa área, que é a área mais que você atende, Exatamente. na verdade, né? O que um idoso ou uma gestante precisa fazer, primeiramente, para contratar o seu serviço? Entrou em contato... Quais são os passos para iniciar todo esse processo? Porque as pessoas têm essa dúvida, né? Eu, há um tempo atrás, quando eu não empreendia, eu também tive essa oportunidade de ter ali um dinheirinho que era meu quando eu estava grávida da Noemi, minha primeira filha. E para mim fez muita diferença. Porque eu e meu marido, a gente não empreendia, né? Ganhava pouco. Então, eu sei a importância que é desse benefício para mamães aí que estão gestantes, né? E às vezes tem outros filhos, né? E é bem difícil. O que uma mãe que está vamos falar sobre a gestante, está gestando, elas precisam fazer para entrar em contato com você e ter esse processo e ter esse dinheiro para ela poder ter ali os primeiros meses da vida do bebê com mais tranquilidade. Olha, Gleice, hoje a gente tem vários canais de atendimento, a gente tem todas as redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram. Então, entra primeiro em contato com a gente direciona esse atendimento. Se sentir mais seguro, né, porque a gente sabe hoje que existe uma segurança também no contato presencial, a gente consegue atender, principalmente em alguns estados, na Paraíba, em Alagoas e São Paulo. A gente consegue atender presencial e também online em todo o Brasil. Até fora do Brasil a gente tem clientes em Portugal, na Itália. Então, a gente faz essa triagem e direciona. Se for uma mamãe ainda que não tem o neném e não está grávida e quer se planejar, a gente consegue fazer um planejamento previdenciário, que é muito importante para as pessoas, tanto donas de casa, quanto pessoas que trabalham e até que têm duas profissões. Por exemplo, a Gleice, ela trabalha numa empresa e também é empreendedora. Então, a gente consegue 2 salários de maternidade. A gente consegue fazer essa análise, esse planejamento. Então, não só do salário de maternidade, mas como também das aposentadorias. Então, a gente faz uma análise daquele caso e encaminha para o profissional que vai fazer esse atendimento. E já que a gente está falando sobre o INSS, vamos para alguns assuntos polêmicos. Amém. O que você acha sobre essa lista do INSS que é infinita e infelizmente, não está favorecendo muito a população? Olha, é muito complicado falar sobre essa lista, porque muita gente dá entrada no benefício, dá entrada várias vezes. Por exemplo, eu
perdi agora e vou ficar dando entrada pensando que o resultado vai ser diferente. E isso faz com que a lixa aumente, né? A gente sabe que hoje o INSS ele sofre muito com deficiência de funcionários, então também tem essa questão, porque eles tentaram implementar uma parte de robótica, né, para fazer análise previdenciária, só que a gente sabe que não deu certo. Então, tem tanto a questão do segurado, que dá entrada várias vezes e tumultuando mesmo o atendimento, quanto a questão da demora mesmo do INSS na análise. Que a gente sabe que a demora ela não pode ser de qualquer jeito. A gente precisa de um prazo estabelecido por lei que precisa diminuir. Então, muitas vezes a gente vai recorrendo para o judiciário. Então, eu sempre brinco que o judiciário hoje é o segundo INSS. Ah, tá. Então, não fica somente no INSS, vai para a justiça também. Exatamente. Dependendo do benefício, quando ultrapassa muito o prazo, a gente já ingressa com um pedido judicial. E a gente vê muito essa questão também da política, né? Eu gosto de falar sobre isso porque aqui a gente é empreendedores e a gente precisa trazer também a política, né? As pessoas têm medo de falar de política, né? Então, a gente vê também esse caso, né, que bombardeou sobre o INSS, né? E muita coisa acontecendo. Muitas pessoas foram prejudicadas, né? O que você pensa, doutora, sobre isso? Então, eu acho que a questão da política muita gente visa o INSS como um lucro fácil, né? Não só a gente teve até uma reportagem um dia desse falando sobre pessoas que ficam na frente do INSS induzindo para solicitar benefício, que muitas vezes não são nem advogados. E então o pensionista e o aposentado, eles são visados assim desde que o mundo é mundo. Porque a gente sabe que tem a facilitação de crédito também, então o banco ele também fica ligando e tudo mais. Libera, né? Exatamente. E não seria diferente na questão da política, né? Eu acho que toda vez que existe um rombo no governo, a gente vai mexer logo no INSS, que nem é o maior, a gente fala que nem é o maior rombo assim. Tem outras coisas que poderiam ser vistas antes. Porque uma nação sem previdência social é uma nação que não fica em desenvolvimento. Eu acho que você precisa ter a segurança de engravidar, tem que ter a segurança se você ficar doente, o que vai acontecer, e da sua aposentadoria. Então, eu acredito que, como várias pessoas tentam se aproveitar do pensionista e do aposentado, o governo também tenta, infelizmente, É muito dinheiro, né? Exatamente. E é um dinheiro um pouco fácil, né? A gente viu essa questão de descontos. Às vezes você não consegue ver que foi descontado R$11. Mas R$11 há 10 anos é muita coisa. Então, de um monte de gente, Exatamente. Né? Então, é muito triste. E a gente sempre vê isso na questão do governo e realmente a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, mas fico triste por ver essas coisas acontecendo com pensionistas e aposentados que são pessoas que têm um pouco de instrução, tem a questão também de serem pessoas que são mais idosas, que têm pouca familiaridade ali com a tecnologia. Deficiências, né? Exatamente. Então, é muito triste o que acontece, mas, infelizmente, a gente tem a justiça para recorrer. Então, quem sofreu com esses problemas consegue recorrer na justiça. E essa parte do INSS, né, a gente também tem que olhar dentro, igual você falou, sobre a nação, porque é somente aqui no Brasil que tem essa questão da aposentadoria. Os outros países grandes, desenvolvidos, né, não tem, né, essa parte de aposentadoria, né? Então, Gleice, eu não sei todos os países, porque eu não estudei todos os países, mas eu sei que os principais têm sim a aposentadoria. Também tem a questão da assistência social. Tem o LOAS, ele é muito criticado no Brasil, né? É um benefício assistencial destinado a pessoas que têm deficiência ou a partir de 65 anos. Então, a gente consegue ver benefícios parecidos em vários outros países. Países desenvolvidos, não em desenvolvimento. Como Portugal, como na Espanha também tem. Então, na Itália, você consegue ter um auxílio para sobrevivência, né? Porque é um dever social. Então, acolher aquela pessoa que não consegue, por meios próprios, prover a própria subsistência. E Helene, entrando um pouco novamente sobre sonhos, né? Você disse que o direito que te escolheu, se fosse hoje para você escolher outra área, você teria aí alguma outra ideia ou seria somente o direito mesmo? Eu sou muito apaixonada pela advocacia. Eu sou assim, muito realizada com direito. Eu acredito que daqui a alguns anos, talvez entre no doutorado, não sei, e consiga ser professora universitária de uma grande universidade. Eu acho que é o que está no meu radar hoje. Então, eu acho que
o que eu planejo, assim, para os meus próximos 10 anos é mais ou menos isso. E para o seu escritório, quais são os objetivos? O meu escritório é dar continuidade a esse legado, né, que a gente está construindo com pessoas muito bacanas que estão lá dentro hoje. E daqui a 40 anos a gente consiga ainda estar de pé e eu trabalhando um pouquinho menos, né, do que hoje. Mas é isso, é só dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo. Perfeito. E aqui no podcast a gente sempre tem uma parte que a gente dá uma frase, um conselho para as pessoas que estão nos assistindo. Qual é a frase que aquece seu coração ou um conselho que você gostaria de dar para as nossas empreendedoras e empreendedores? Olha, eu gosto muito do nome Metamorfose, porque remete muito a um cantor que eu tenho muito apreço, né, que é o Raul Seixas. Uhum. Então, ele tem uma música que fala sonho que se sonha só é só um sonho. Então, eu carrego muito isso comigo, porque é muito aquela frase de se você vencer, quem vence com você? Então, eu levo isso como filosofia de vida. Então, empreendedoras sonham, né? Fazem as coisas acontecerem. As meninas querem tudo pronto, né? Exatamente. E não é uma receita de bolo que você faz e ali o bolo tá lindo. É realmente você persistir, né? Acredito muito que a sua história foi essa, constância, não desistir. Você veio de uma família muito humilde, né? E tinha tudo para desistir, né, Helene? Exatamente. Eu acho que todo mundo tem muita coisa para desistir, né? Quem veio de cima, quem veio de baixo. Eu acho que os desafios são enormes, assim, para todo mundo. Porque muita gente tem a dificuldade até de levantar da cama. Então, eu acredito que é só não desistir e se cercar de gente boa que dá tudo certo. Que vai dar tudo certo, exatamente. Quero agradecer, Helene, a sua participação aqui no podcast. E eu tenho um presente para te dar. Ah, obrigada! Do Bom Aroma, que é o nosso patrocinador. Um cheirinho especializado da Metamorfose. Então, é um cheirinho da Metamorfose. Para você colocar lá no seu carro, lembrar desse dia que a gente teve aqui com essa entrevista, né? E eu gostaria que você falasse qual é o seu Instagram para as meninas poderem te seguir. Certo, o meu Instagram é helene.adv. Tem tanto Instagram, TikTok, só me pesquisar lá. Então, a Helene trata de direito civil, trabalhista, previdenciário, gravidinhas, quem quer aposentar, pode mandar mensagem. Maravilha, muito obrigada por essa conversa, esclarecer algumas dúvidas, né, que as pessoas têm, assim como eu também tinha, já também esclareci algumas aqui, e é muito importante a gente falar sobre o nosso povo brasileiro que precisa realmente de conhecimento, que muitos não têm, mas aqui no podcast a gente tenta trazer o máximo de informação possível. Obrigada, Helene. Eu que agradeço. Fico muito feliz com o convite, espero que a gente consiga fazer várias vezes esses encontros com Metamorfose, que eu sou muito fã. Sim, obrigada. E obrigada você aí de casa que está nos acompanhando, nos assistindo. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ZY3, Bom Aroma e o Metamorfose Podcast por estarmos juntos mais uma vez, trazendo informação para os nossos empreendedores e mostrando esse caminho maravilhoso que é empreender. Eu agradeço a sua atenção e tenha uma ótima noite.